Quando eu levanto a minha voz e grito, isso é forte. Todas as paredes caem. É lindo demais. Eu tenho a autoridade. Jesus me deu, te deu. Quando eu abro a minha boca, os milagres começam a acontecer. Aleluias. Eu tenho a autoridade. Jesus me deu. Quando eu levanto a minha voz e grito, todas as paredes caem. Eu tenho a autoridade. Jesus me deu. De novo, quando eu abro a minha boca, quando você abre a tua boca, os milagres começam a acontecer. Você precisa crer nisso. Eu tenho autoridade, você tem a autoridade. Jesus me deu, Jesus te deu essa autoridade. Você é o meu campeão. Aleluias. Os gigantes caem quando você está de pé, invencível. Todas as batalhas você venceu. Eu sou quem você diz que eu sou. Você me coroa de confiança. Estou sentado, aleluias, no lugar celestial, invencível. Nós cantando para Ele, para Jesus, Bethel Music Champions. Se você nunca ouviu, ouça, essa música me tira da terra. Bom, tudo bom com você? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei, botão de eterno por aqui. Ao som você já percebeu de Bethel Music. Acho que é o segundo vídeo que eu gravo escutando eles. Eu gosto demais de escutar essa canção. Eu choro no metrô, eu choro no trem quando eu estou escutando. Acho que o pessoal pode usar que ligou com alguém e está chorando que nada. Me enche da presença de Deus. Vou até parar um pouquinho, senão eu não consigo falar. Mas esse é muito bom. E nós hoje vamos ler aqui uma passagem tão conhecida e emblemática para os dias de hoje, que você já cansou de ouvir ser pregada. Mas mais uma vez nós vamos lê-la, principalmente alguns versículos, que é 1 Timóteo capítulo 4, o famoso 1 Timóteo verso 4, quando o apóstolo Paulo escreve a seu grande amado Timóteo algo incrível, tá bom? Então se prepare aí, porque nós vamos agora receber uma advertência acerca daqueles que se apartam da fé. Vou ler na Peshitta, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 4. Vou ler na Peshitta, que é a tradução um pouquinho diferente, porque ela pega mais do aramaico do que do hebraico. Então ela muda um pouquinho a coisa, não vem diretamente da Septuaginta. Então ela vem um pouco diferente do que nós temos que vem da Septuaginta, bem? Que diz o seguinte... 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz assim: mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns se apartarão da fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de espíritos malignos, os quais seduzem com hipocrisia e falam mentiras, porque têm cauterizado a sua consciência. Olha que forte isso daqui. Verso 3: proíbem o casamento e se abstêm de alimentos criados por Deus para proveito e ação de graças dos que creem e conhecem a verdade, porque tudo que tem sido criado por Deus é bom e nada se deve se rejeitar, se é recebido com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Gente, eu vou ler o 6 e o 7 para vocês entenderem melhor. 6. Se ensinas estas coisas a teus irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, que cresce mediante as palavras da fé e pela boa doutrina que aprendestes. Verso 7. Mas evita as fábulas insensatas de velhas e exercita-te na justiça. Vou parar por aqui por enquanto. Paulo escreve isso aqui a Timóteo. E Paulo está falando de um espírito que nos últimos tempos alguns se apartarão da fé e seguirão espíritos enganadores, falsos profetas,
falsos ministros do Evangelho, ou simplesmente ministros do Evangelho, né? Pessoas que com legitimidade pregam a palavra de Deus, mas em algum momento essas pessoas também acabam se perdendo e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de espíritos malignos. Então o que Paulo está advertindo com Timóteo é muito tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, mas naquela época também já se vivia. Mas Paulo está alertando, olha, no fim dos tempos, nos últimos tempos vai ser muito pior, muito pior. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós prestamos atenção em algumas coisas, porque na verdade todos falam de Jesus, todos falam de salvação, todos falam de algo bom, todos falam do amor de Deus. Mas o que nós temos que entender é que mesmo falando às vezes essas coisas, as suas doutrinas são doutrinas de espíritos enganadores, de espíritos malignos. Só para você lembrar que Lúcifer, Satanás, o diabo, como você quiser chamar, ele veio do céu. E 1/3 do céu desceu com ele. É muita coisa. É muito anjo que desceu e virou demônio. E eles estão agindo aqui na terra. E nos últimos tempos eles estarão em ebulição. Estarão trabalhando a todo vapor, porque essa é a intenção do reino das trevas também, que você vá para o lado das trevas. Então ele vai usar muito dessa estratégia de falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, falsos homens e mulheres de Deus, que falam de Deus com seus lábios, mas com seu coração são impuros, que te enganam nos detalhes, e isso nós temos que tomar muito cuidado. Não pense que o diabo vai usar a igreja satânica para fazer isso. Não vai. Porque o que é de satânico ele já está lá. Ele vai usar, ele vai trabalhar numa ebulição muito forte. Desta forma, ele vai pegar eu e você, ele vai colocar com homens e mulheres de Deus, supostamente, que vão nos passar uma doutrina falsa, uma doutrina maligna. Nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado, à luz das escrituras, obviamente, mas nós temos que ter muito cuidado, porque eles podem nos apartar da fé, podem nos afastar do caminho de Yeshua, do caminho de Jesus. E se a gente não tomar cuidado, nós seremos seduzidos pela hipocrisia que fala a mentira, porque a nossa consciência foi cauterizada. Então isso não é do dia para a noite. Você vai entrar numa igreja. Tem gente que não gosta de falar isso, mas eu tenho que falar para você entender. Tem gente, você vai entrar numa igreja e você vai ter a sua consciência cauterizada. Sabe o que é isso? Eles vão fazer uma lavagem em você. Eles vão te tirar de um caminho de treva, vão te pôr num caminho suposto de luz, mas vão cegar os seus olhos, vão cauterizar a sua mente de um estado que você não consegue mais olhar para o lado, e você vai seguir só aquela doutrina, só aquele falso mestre, só aquilo vai estar certo, só daquela forma que é coerente, só daquela forma que é correta. E se você não tiver oração, se você não estiver buscando a verdade que te liberta, como diz João 8:32, conheceres a verdade te libertará, você estará cada vez mais se afundando num poço sem fim. E o pior de tudo, achando que está sendo salvo, achando que está falando de Jesus. Eu vou falar uma coisa muito forte nesse vídeo, que muita gente não falaria, mas eu tenho coragem para falar. Eu não sei como você vai receber isso, você pode me criticar se você quiser, mas olha o que eu vou falar, é muito forte. Se é para você fingir que é de Jesus, não venha para a igreja, não se converta não, continue no pecado, porque pela graça e pela misericórdia de Deus, no seu último suspiro você pode ser salvo. E todos nós somos pela graça e pela misericórdia. Mas se você veio para fingir que você é um deles, um dos nossos, a Bíblia diz que você vai ser apartado, porque quando os bodes e as ovelhas estão diante do Senhor, todos são dele. Ele não fala os bodes são do diabo, não, todos são de Jesus. As ovelhas e os bodes. Só que ele separa. E quando o bode é separado é porque o bode estava como uma ovelha, junto, misturado com o joio e o trigo. E aí ele fala, Senhor, mas eu profetizei, eu curei, eu trouxe um monte de gente para a minha igreja, eu era líder de célula, eu era líder de louvor, eu fiz ferver a igreja e o Espírito Santo, amém, irmão. Mas eu não te reconheço, eu não te conheço. A tradução mais correta é eu não te reconheço, não é eu não te conheço, eu não reconheço. Jesus está falando para você, ó, tudo bem que você falou de mim,
Legal. Expulsou o demônio? Parabéns. Converteu? Poxa, sua igreja bombou. Mas isso não quer dizer nada para mim. A profundidade dessa palavra é muito forte. Eu não estou desevangelizando ninguém, mas eu quero que você entenda uma coisa. É para fingir que não seja. Continue onde você está. É sério isso daí. Pode tacar pedra em mim, mas eu estou falando muito sério. Se é para estar com Jesus, meu irmão, esteja de verdade. Porque se você não tiver de verdade, você corre um sério risco. Eu não estou falando que você vai ser o santarrão, não. Você vai ter dificuldade, você vai ter problema, você vai ser tentado pelo pecado dia e noite, como nós somos, eu sou também. Você vai ter falhas, mas você vai ser verdadeiro com Cristo. Entenda, intenso na sua conversão, das pessoas poderem ver a virtude de Jesus na sua vida, de você ser luz na vida das pessoas, de você, mesmo doente, poder curar, de você saber usar a palavra de Deus como Deus quer te usar. É isso que eu estou falando. É ser intenso, verdadeiro, como Davi foi. E falhando um monte de vezes, mas sempre se entregue ao Senhor. Mas você não pode ser aquele cara arrogante, aquela pessoa prepotente que acha que sabe mais que todo mundo, que só a sua igreja é certa, só a sua teologia é correta, só a forma como você... Cara, isso é muito difícil. Eu passo por isso, às vezes eu leio muito, eu pesquiso, eu estudo, eu debato, converso, mas eu escuto e eu falo, Senhor, é isso mesmo? Eu busco no Senhor. E eu nunca estou certo, na verdade eu tenho que sempre aprender, porque eu não sei nada. Mas quando nós achamos que há um pedestalzinho maior na nossa vida, eu sou o anjo da igreja. Que anjo da igreja? Que anjo da igreja que você está sendo? Toma muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado, minha irmã. Porque a Bíblia está te advertindo. Paulo está falando para Timóteo aqui que aquilo já acontecia, mas Paulo está alertando. No fim dos tempos, eu creio que é esse tempo. Isso ia ser muito pior. A Bíblia diz que até os escolhidos serão enganados. Então presta atenção. Não deixe a sua mente ser cauterizada. Pega esse versículo aqui e medita nele dia e noite. E a Bíblia vai falar em diversas outras cartas. Gálatas fala, Romanos fala, 1 Coríntios fala, Pedro fala, Tiago fala, João fala. Nos alerta. É muito importante que nós estejamos em alerta. Dentro da igreja, sim. Ah, mas eu não posso. Ora, presta atenção. Tudo está aí, está tudo fácil e tudo difícil ao mesmo tempo. Antes era tudo difícil, o povo de Deus prevaleceu. Hoje está tudo fácil, o povo de Deus está minando. Porque está tudo fácil. O diabo mudou a estratégia, facilitou as coisas para nós. Colocou a internet. Não estou falando que a internet do diabo, colocou a internet para facilitar. Facilita para o bem, facilita para o mal. O que determina isso é a tua escolha. É o que você está seguindo. Se a sua mente está cauterizada, se você está seguindo quem fala mentira, ou meias mentiras que não deixa de ser uma mentira. Então, que você pegue esse vídeo e medite sobre o que eu falei. Acredito que talvez a maioria não vá concordar com aquilo que eu falei, mas eu precisava falar isso, cara. É muito forte isso daí. Não finja que você é de Jesus, porque Jesus sabe quem são os dele. Não precisa fingir. Mas se você quer fingir, conselho dizer que não é bom, mas eu vou te dar um conselho. Não finge não, nem venha. Fica lá onde você está. Se acaba lá. E Deus pode ter misericórdia da sua vida. Porque aqueles que muito é dado, muito é cobrado. Aquele que é um falso mestre, um falso profeta, o que recai sobre ele é muito pesado, é muito forte. Quem tem o dom de mestre, dom de ensino, se não saber usar isso como Deus quer, é muito grande a pancada. Muito grande. Eu falo isso com muito temor, porque as minhas costas podem tomar uma pancada que eu não sei se eu aguento. Então que Deus nos ajude. Que Deus derrame da sua graça sobre a minha e sobre a sua vida. Que Deus venha iluminar o nosso entendimento, porque a gente precisa disso. E Deus te cerca de pessoas boas. Pessoas boas, quando eu falo, é pessoas que são de Deus, que vão transformar a sua vida e vão te ajudar na sua caminhada como me ajudam. Isso Deus me mostra todo dia. Deus me cerca de pessoas muito boas, incríveis. E eu vejo a mão dele nisso tudo. Porque é uma coisa que eu busco. Se você é do bem, Deus vai pôr pessoas do bem. Cuidado para as pessoas que querem cauterizar a sua mente. Tentaram cauterizar a minha um dia. Conseguiram um pouquinho. Mas pela graça eu fui liberto dessa cauterização. Mas não foi fácil não.
todo dia nós temos que lutar para que não seja cauterizada a nossa mente, onde nós estamos. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê saúde e que nós possamos cada dia mais buscar o Senhor. Então que você que viu esse vídeo, comenta aí, deixa o seu joinha ou não, eu não sei se você vai deixar o seu joinha, mas é importante que você reflita. Tudo que nós falamos aqui é com muita verdade e com muito temor ao Senhor, mas é de coração que está cheio da presença do Pai. Não que nós não somos perfeitos, mas que nós procuramos todo dia nos redimir ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva nesse canal se assim você achar que deve e quiser receber nossos vídeos, que está toda semana sendo postado. Siga-nos no Instagram, Milton do Eterno, e siga-nos aqui, se inscreva no canal Eis-me Aqui. Tá bom? Beijo no seu coração, que você se encha da presença de Deus. Não permita que a sua mente seja cauterizada. Shalom.